Salmo de número 23 nos diz a palavra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se alguém quiser ler comigo alto, pode fazer. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O verso 4 vamos ler novamente, pois o sermão está baseado principalmente no verso de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus Pai, fale conosco. Nós pedimos em nome de Jesus, sob orientação, direção do teu Espírito. Pai, nós precisamos nessa noite ser corrigidos, consolados, salvos. Nós precisamos ser edificados. Cumpra-se o teu propósito em nós, de acordo com o teu querer e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há vales que o próprio Deus nos conduz para que Ele possa nos ensinar. Há outros vales que nós mesmos arrumamos, problemas que nós mesmos criamos, mas há também vales que o próprio Deus nos dirige a eles para que nós possamos crescer, não é verdade? Irmãos, de uma forma ou de outra, sendo Deus ou sendo nós mesmos, nós não gostamos de passar por vales, por tribulações. Essa é uma realidade, ninguém gosta. O tratamento de Deus, lutas, provações, tudo isso funciona como aprendizado para nós. Mas isso machuca, isso dói. Mas é a única maneira de nós aprendermos é assim. E aqui o salmista está dizendo sobre isso. O Salmo 23 é um salmo de Davi. É interessante lá do hebraico, é assim, Mismor le David, um salmo de Davi. Quando a gente encontra isso, o salmo de Davi, nós nos sentimos muito familiarizados, porque Davi é um personagem muito amado por todos nós. Com Davi nós aprendemos a chorar, a nos alegrar. Com Davi nós aprendemos nos salmos a orar com ele, confiar em Deus como Davi confiou, não é? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E este vale apresentado no verso 4 parece indicar não o vale em que a própria pessoa busca, procura, entra nele, não. Mas pelo contexto anterior parece que este vale é o vale que Deus mesmo, ou o sumo pastor, leva, conduz as suas ovelhas. Por que digo isso? Porque antes você percebe que Ele está agindo em favor das ovelhas. É Ele quem faz as ovelhas deitarem, deitar me faz, não é isso? Ele guia as ovelhas às águas tranquilas. É Ele que diz o texto que refrigera a alma. Ele prepara para essas ovelhas uma mesa no deserto. É Ele quem unge a cabeça dessas ovelhas com óleo. Então, sendo ações de Deus com relação às suas ovelhas, eu quero falar do tema, o aprendizado que Deus nos proporciona no vale da sombra e da morte. Mas nós não podemos ser, irmãos, idealistas ao ponto de sermos irracionais. O vale assusta. O vale, ele é assustador. O texto nos diz, ainda que eu andasse. Não é isso que eu li na minha Bíblia e você também? Na versão corrigida assim diz. Lá na Bíblia de Jerusalém a tradução é um pouquinho diferente. Lá diz assim, ainda que eu caminhe por um vale tenebroso. Então é um vale difícil, é um vale complicado, é um vale que você e eu não gostaríamos naturalmente de estar nesse vale, porque esse vale assusta. Imagine você um terreno cercado por montanhas, ambos os lados, e aí você tem aquela espécie de fenda, não é? Então aquilo assusta. Geralmente é escuro, com pouca luminosidade, o sol ali, ele aparece muito de vez em quando, não é assim? Meio-dia dá um sol naquele vale, mas deu 2 da tarde já está escuro, não é verdade? Então o vale, ele geralmente assusta. As sombras da montanha, inclusive, imprimem medo nas sombras que faz lá aqui embaixo no vale.
esse lugar é tenebroso. E na Bíblia Viva a tradução diz assim: onde a morte está bem perto. Então não é um lugar bom, não é um lugar fácil, não é um lugar em que nós gostamos de estar naturalmente, repito. Nas rochas das montanhas, em volta do vale, o que pode haver ali naquelas rochas? Podem haver emboscadas contra as ovelhas. Com as ovelhas ali pastando no vale, nas rochas podemos ter surpresas, não é verdade? As hienas, os lobos, as raposas, os coiotes podem se esconder atrás daquelas rochas, esperando o rebanho. Perigos iminentes há no vale de toda a ordem. E se houver uma tromba d'água no alto da montanha, e aquele aguaceiro descer, ele inunda o vale. Ele faz com que desçam árvores, rochas, pedras, coisas que caem no vale, pode destruir, matar a ovelha. Então são perigos que existem no vale. O vale descrito aqui pelo salmista, ele de fato, ele nos assusta, não é? Por que então será que o pastor vai arriscar o seu rebanho, levando o seu rebanho para o vale? É uma pergunta pertinente aqui, no que diz respeito a este texto do Salmo 23, e as dificuldades inerentes ao vale. Nós, antes de entrarmos num outro ponto, eu quero dizer que esse pastor, ele tem os seus motivos para nos levar para o vale. E antes de falar dos seus motivos, eu quero dizer que ele é o pastor de verdade. Ele é o sumo pastor. Alguns pastores, eles gostam de tirar a lã da ovelha, de fazer negócio com a ovelha, de usar a ovelha, de ter lucro com a ovelha. É assim que o fazendeiro, dono de ovelhas, pensa em relação ao rebanho de ovelhas. Mas esse pastor é diferente. A Bíblia diz que esse pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E a Bíblia ainda me diz que ele não é apenas um pastor, ele é o bom pastor. Jesus é este bom pastor. Por que ele nos leva a este vale tenebroso, difícil, perigoso? Ele nos leva porque existem bênçãos especiais do vale para todas as ovelhas. Apesar das dificuldades naturais, o vale é o lugar que tem água, muita água. As águas descem das montanhas, os filetes de água, minas brotam daquele lugar. Então a pastagem no vale é uma pastagem alta, verdejante, com pouco sol, então ela não sofre muito com queimadas. Então durante o ano todo a pastagem é abundante para o rebanho, e é por isso que o pastor leva as suas ovelhas para lá. Os compostos orgânicos descem das montanhas, e eles são depositados embaixo no vale, produzindo então uma cultura, uma grama ou um capim sensacional, especial, que nutre bem as suas ovelhas. Então imagine um lugar para as ovelhas que tenha capim gordo, abençoado, e muita água, inclusive sombra. É o que as ovelhas precisam, é o que elas desejam, apesar de todas as dificuldades do vale. Assim como os ventos preparam os carvalhos, soprando neles e eles se enrijecendo as suas fibras, depois eles são usados para fazer grandes embarcações, grandes navios. Principalmente no passado, as tempestades elas formam os grandes marinheiros. As lutas e tribulações são as ferramentas de Deus para nos fazer crescer no nosso relacionamento com o Senhor. As ovelhas do sumo pastor Jesus, elas não podem comer capim no coxo apenas. Tem hora que não dá. Elas precisam desse capim no coxo porque se encontram doentes, feridas, maltratadas, humilhadas, quebradas. Então elas precisam de capim ali no coxo, não é? Na boca, se for preciso. E alguns até cuidam com uma espécie de mamadeira as suas ovelhas. Mas em linhas de regras, as ovelhas que podem, as ovelhas que têm as condições já naturais, elas precisam pastar por si mesmas. E elas então têm que aprender a pastar longe de casa, longe do curral. Nós precisamos, irmãos, com isso nós aprendemos que nós devemos ir mais longe, não apenas para pastar, para nos alimentar, para crescer em Deus, para crescer na comunhão com Deus, mas nós também precisamos ir para buscar comida, porque há no aprisco ovelhas famintas, ovelhas quebradas, machucadas, que precisam da ajuda de outros para que elas possam se reerguer e continuar a caminhada aqui nesse deserto da vida cristã. E neste lugar tenebroso, em que o sumo pastor nos leva para lá, e é um lugar, irmãos, especial, porque ali tudo que uma ovelha precisa e deseja, ali está contido. E há um detalhe interessante:
todos os perigos do vale, os perigos estão colocados sob a responsabilidade do pastor. É o pastor que tem que livrar as ovelhas dos predadores, é o pastor que tem que saber quando vem tempestade, é o pastor que precisa vigiar, que precisa cuidar, que precisa zelar. E aí, irmãos, eu aprendo e você também, nós aprendemos lições, tiramos lições especiais neste vale. Apesar das dificuldades, o salmista diz que ali não há temor. As ovelhas estão ali, com tudo aquilo que é assombrador, mas as ovelhas não temem. Qual o motivo, apesar das dificuldades geográficas, estratégicas, climáticas, ainda assim não há temor? Irmãos, Martim Lutero enfrentou o mundo do seu tempo. No dia 31 de outubro deste ano, fará 500 anos que o monge alemão afixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 97 teses para serem discutidas. Aquilo mudou o mundo. E Lutero, irmãos, sofreu muitos problemas, muitas dificuldades. Ele passou de fato pelo vale da sombra e da morte. E numa ocasião em que a igreja romana, ela espreitava e exprimia Lutero com relação ao que ele cria, para desafiá-lo, debater com ele, destruí-lo, matá-lo mesmo, Lutero então teria que comparecer na dieta de Worms. Então, quando ele caminhava para a dieta de Worms, um general chamado Freudsburgo, o encontrou e disse para Lutero o seguinte: pequeno monge, vais a um encontro diferente, que eu ou outro qualquer capitão jamais experimentamos. Mesmo nas nossas conquistas mais ensanguentadas, contudo, se a causa é justa e se sabes o que é, avanças em nome de Deus e não temas nada. Deus jamais te abandonará. Lutero ouviu daquele homem aquilo, e ele iria, como foi, e ali foi, debateu, manteve-se no propósito que Deus queria, pelas verdades da Escritura Sagrada, e Lutero então respondeu para aquele homem aquilo que as ovelhas respondem pelo cuidado do pastor. Ele disse: ainda que haja em Worms tantos demônios quanto telhas nos telhados, confiando em Deus, eu aí entrarei. Então eu e você estamos no vale, nos alimentando, crescendo, sendo abençoado. O vale assusta, mas nós temos de estar tranquilos e sossegados. Sossegai. Lembro-me que eu fui visitar um ancião aqui da igreja, e o ancião estava com muitas tristezas, acamado, já velho, preocupado, despedindo da família, da esposa, dos filhos, e a situação era uma situação muito difícil, muito triste. E aí eu me lembro que li o Salmo 46 com esse senhor, peguei nas mãos dele, li o Salmo 46. Terminando de ler o Salmo, eu continuei segurando nas mãos daquele homem, e eu cantei com ele: mestre, o mar se revolta, e o coro diz que as ondas não podem nos submergir, Deus está conosco. E à medida que cantava, ia cantando, e ele cantando do jeito que ele podia cantar, ele chorava, mas ele não chorava de tristeza, chorava de alegria, porque os cuidados do sumo pastor são os cuidados que nós precisamos. De tudo que nós precisamos, nós temos do sumo pastor. Então nós podemos beber água neste vale, nós podemos comer a pastagem, engordar, crescer, fazer tudo que precisa com tranquilidade, sem preocupar com os predadores, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de suas ovelhas, Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida dos seus sonhos, Deus cuida dos seus filhos. Há um tempo, irmãos, eu já disse isso aqui e quero repetir, Lúcia e Sara tinham uns 3 anos, precisávamos colocar esses meninos na escola e as coisas difíceis, enfim, eu estava muito preocupado com a questão financeira, ninguém sabia daquilo, não havia compartilhado isso com ninguém, mas passei alguns dias preocupado. Eu me lembro que aqui na igreja Deus usou uma pessoa que me chamou e disse assim: meu servo, sendo usado por Deus, estás tu preocupado com as tuas filhas? Eis que te digo, delas cuido eu. E tem cuidado. Ernesto Tonini, quando deixou tudo para servir ao Senhor, até a família ele teve de deixar para passar a sua vida quase toda em barcos, em aviões, em cavalos, andando pelo Brasil e pelo mundo, pregando o evangelho do reino. Ele diz: e quando eu cuidava da obra de Deus, Deus cuidava da minha casa, Deus cuidava da minha família. Então o vale, irmãos, o vale é assustador para quem não tem um pastor como nós temos. O pastor sabe das suas necessidades, das suas angústias,
dos seus medos, das suas tristezas, das suas frustrações, da sua dificuldade, seja ela qual for, e Ele é quem pode te ajudar e te abençoar em todas elas. Por quê? Qual a explicação para tal confiança? Será que é a formação da ovelha? O pedigree dela, a sua família, as suas experiências, a sua lã, que é caríssima? A esperteza, como se a ovelha fosse esperta? Irmãos, nós somos comparados a ovelhas. A ovelha é um animal débil, um animal assim, sem prudência nenhuma, por isso que precisa de pastor. Assim nós somos comparados no aprisco do Senhor Jesus. Então, a confiança da ovelha não vem disso, como nós não podemos confiar nas nossas experiências, nas nossas habilidades, nos nossos dotes, no dinheiro para quem tem, não é assim? Na retórica, nos diplomas, na família, no bom nome. Nós não confiamos no conhecimento, nem tão poucos nos amigos. A nossa confiança vem do pastor, e o nosso pastor é força, nosso pastor é poder, nosso pastor é amor, nosso pastor é alegria, o nosso pastor é amoroso, nosso pastor é santo, nosso pastor é puro, nosso pastor é magnificentíssimo. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é eterno, Ele é glorioso, Ele é imenso, Ele é tudo aquilo que nós podemos imaginar de glorioso é o nosso Senhor. Nosso pastor é tudo isso. É por isso que a ovelha confia no seu pastor, não é assim? Nos diz lá João 10, 17 e 18: dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, diz o texto da palavra do Senhor. Ninguém toma essa ovelha das minhas mãos, está dizendo o texto, não é? Mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e para poder tornar a tomá-la. Somente Deus. Lutero, irmãos, queriam matá-lo, sempre quiseram, nunca puseram a mão naquele homem. Outros antecessores e outros que vieram depois de Lutero foram queimados na fogueira, foram mortos. Mas com relação a Lutero, ele não passou por isso. Deus o guardou. Deus não o guardou das dificuldades, dos problemas, no que diz respeito a ter uma vida tranquila. Não, ele teve uma vida difícil, complicada nesse aspecto da preocupação, mas Deus o guardou, assim como guardou aqueles que foram para a fogueira. Muitos dos santos que morreram queimados, irmãos, enquanto era queimado, adoravam o Senhor. Jerônimo Savonarola cantava enquanto era queimado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glorificavam a Deus, porque confiam no pastor, não é? Eu mesmo dou a vida para as ovelhas, ninguém pode tocar nelas, eu dou e eu tiro. Então, irmão, saber quem é este pastor nos dá de fato muita tranquilidade. A linguagem de hoje diz o texto: não terei medo de nada. É assim, nada temerei, porque eu tenho um pastor que cuida de mim. Essa confiança ainda vem pelos instrumentos pastorais. Na Bíblia Viva nós lemos: porque a sua vara e o seu cajado lhe protegem. Na tradução da Bíblia de Jerusalém nós lemos: pois estás junto a mim. Imagine esse ser glorioso pertinho de você, pertinho. E eu acho muito interessante que é apenas no vale que nós conseguimos ver Deus. Não que Ele não estivesse conosco em outros momentos, está, mas é só no vale que nós abrimos os olhos da fé. É no momento de uma cirurgia. Essa semana uma irmã me ligou e ela disse: eu fiz os exames finais, e ela estava muito feliz. Deus foi comigo, Deus me guardou. Ele está sempre guardando no churrasquinho, guardando os passeios e tal, mas no vale, na cirurgia, no leito de enfermidade, na possibilidade de partir, irmãos, nós vemos Deus, nós vemos o pastor. Esse pastor está junto de nós, não é isso? Na linguagem de hoje nós lemos: pois tu, ó Senhor Deus, está comigo, tu me proteges e me diriges. Então esse pastor está em atividade a seu favor. Esse pastor está conosco. Na Revista e Corrigida nós lemos no texto tradicional: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós somos confiantes, porque nós sabemos que o nosso pastor, enquanto estamos ali, ele está velando por nós. Se preciso for, ele usa o cajado para nos trazer para perto dele, para a segurança. Se ousarmos, irmãos, ferir alguma regra do pastoreio, ele nos corrige com vara. Mas o certo é que somos dele e ele é nosso. Como diz lá Cantares: eu sou do meu amado e ele é meu.
O Senhor, o sumo pastor, é quem nos dá a certeza desta vitória. Davi, irmãos, chamado e ungido rei. Possivelmente Davi demorou coisa de 13 a 15 anos para assumir o trono em Israel. Foi uma luta, irmãos. Nesse período, Davi sofreu, nesse intervalo, por muitos vales, perseguições de Saul. Havia 3.000 soldados da elite do exército de Israel caçando Davi em todo lugar. Houve um momento, por exemplo, que não tinha escapatória. Davi estava num deserto e ele estava numa localidade difícil, mas o exército de Saul cercou tudo. Era um momento, não tinha condições. Quando Saul ia dar o bote em Davi, alguém chega gritando: os filisteus invadiram a terra. E eles então tiveram que ir salvar a terra e abandonaram Davi. Davi sabia o que era ser cuidado por esse sumo pastor, não é assim? Davi sofreu as perseguições de Saul, uma vida obscura. Ele havia sido ungido rei, mas ele aguardava o momento. Davi sofreu o deserto da solidão, o deserto das traições, das mortes, da violência, da espera, irmãos. Não tem nada pior do que esperar. Eu não sei se os irmãos já ficaram de guarda uma noite toda. Eu já fiquei quando fiz o serviço militar. Não é simples, não é fácil você esperar, ter de esperar. O romper da alva é a coisa que nós mais queremos, é o romper da alva. Davi teve de esperar. São os vales, irmãos, que esse homem passou. Então ele tinha o Senhor. Então ele pôde escrever: o Senhor é o meu pastor. Ainda que tudo me falte, Ele é o meu pastor. Ele está comigo, não me deixa faltar nada, não me deixa faltar a salvação, não me deixa faltar a alegria espiritual, o gozo, a paz, a segurança, a confiança de que Ele está comigo. Eu quero encerrar dizendo aqui de um outro homem que conheceu muito o que é confiar nesse sumo pastor, o apóstolo Paulo. Quando Paulo, irmãos, já estava condenado à morte, ele seria decapitado brevemente, Paulo escreve a sua última carta a Timóteo, carta da prisão em Roma. Ele estava numa masmorra, frio, Roma faz muito frio na época do inverno. Ele escreve a Timóteo pedindo algumas coisas, também despedindo, dando conselhos, encorajando aqueles homens. E Paulo então escreve no capítulo 4, versos 6 a 8: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. Libação, irmãos, era uma oferta que existia em Israel. Pegava-se o vinho e derramava aquele vinho sobre a fogueira, e ele então era consumido completamente. Então ele está dizendo: eu já estou consumido. É isso que ele está dizendo. Oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Ele continua dizendo: acabei a carreira, guardei a fé. Mas desde agora, eu quero colocar um mais aqui: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Irmãos, isso é ter confiança no Senhor, ainda que o vale seja prisão, a masmorra em Mamertina, em Roma, ainda que seja um lugar fétido, frio, um lugar de solidão, um lugar difícil, a condenação à morte, a partida breve. Com tudo isto, eu olho para o apóstolo Paulo e vejo que ele pode dizer, ou cantar, orar o Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, comigo Ele está. E essa confiança de Paulo não é só aqui. Romanos 8, versos 38 a 39, talvez vocês queiram ler comigo, porque esse é um cântico da vitória especial do apóstolo Paulo. Quando ele então diz o seguinte: porque estou certo. De que Paulo está certo? Vamos ler comigo. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé no Senhor da igreja, em nome de quem nós estamos reunidos nesta noite, para lembrar da morte dele, até que ele venha, comendo e bebendo do sangue, participando dos elementos que continuam sendo pão e vinho, mas participando, irmãos, espiritualmente, sendo fortalecidos espiritualmente, até que ele venha. E chegará o dia em que nós poderemos despedir dos irmãos,
e dizer: combati o bom combate, estou acabando a carreira, mas a fé está guardada no meu coração. E a coroa minha está reservada, e detalhe, não é só para mim, é para todos aqueles que tiverem a mesma confiança e a mesma fé que vem de Deus, o nosso Pai Celestial. Irmãos, nós passamos pelo vale, não é porque nós somos espertos, nós vencemos as nossas caminhadas cristãs, não é que nós somos bonzinhos, não somos especiais, não somos, mas o Senhor nos amou, Ele nos colocou no aprisco dEle, e nada nos poderá separar do amor de Deus. Esta é a fé que vence o mundo, irmãos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. Amém? Quem pode dizer amém? Quem pode glorificar ao Senhor?